Saudações rubro-negras, um grande abraço a você que está inscrito no canal Identidade Rubro-Negra. Se você não tiver inscrito, essa é a hora, esse é o momento de você se inscrever, deixar seu like, seus comentários e compartilhar os nossos conteúdos diários e semanais sobre o mais querido do mundo. Fim de jogo, o Flamengo vence o Internacional, né? Agora espera o jogo de volta lá em Porto Alegre, porém o placar foi magrinho, placar Diet 1-0. Primeiro tempo do Flamengo foi, em questão de intensidade, foi muito interessante. Um time que mordeu muito, brigou muito, jogou muito sem a bola, pressionou. O time pressionante, que o Felipe Luiz gosta tanto de falar, principalmente os nossos atacantes ali na frente, né? Plata, Samuel Lino, Bruno Henrique, fizeram um bom primeiro tempo ofensivo, impondo dificuldades ao time do Inter. O Jorginho fez uma partida muito boa, principalmente no primeiro tempo, coordenando todas as ações. Nada diferente do que a gente está acostumado. E o Luiz Araújo, que hoje para mim foi o ponto negativo, né? E dele se esperava uma boa atuação, porque ele estava pretendendo exercer o lugar do meia de criação, mas não foi bem, apesar do lance do gol do Flamengo ter nascido aí do escanteio cobrado por ele na cabeça do Bruno Henrique, que mostra mais uma vez o quão decisivo ele é e como ele entende o que é Libertadores. Enfim, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, mais posse de bola, mais finalização, embora não tantas. O Inter ficou assustado com aquela marcação, o goleiro deles teve que muitas vezes quebrar a bola lá para frente, o Flamengo teve domínio, porém, chegou o segundo tempo, aquele velho problema que eu acho que começa a bater na porta do Felipe Luiz, porque com o passar do tempo, o time no segundo tempo não volta com a mesma intensidade, e não é para ser diferente, é bom que se diga. A marcação lá na saída de bola deles começa a ficar mais frouxa, muito pelo cansaço do Plata, do Samuel Lino, do próprio Bruno Henrique, e o Inter veio para cima, não que tivesse oferecido grandes perigos para o Flamengo, tanto que o chute mais perigoso deles foi no final do jogo, que o Rossi encaixou bem. Porém, o Flamengo começa a chegar atrasado, o adversário começa a quebrar as linhas com certa facilidade, o Jorginho cai um pouco de intensidade, o Alan também cai de intensidade. Hoje, no jogo de hoje, os setores até tiveram bem, só que a questão física começa a comprometer o jogo e começa a trazer dificuldades e, consequentemente, mais desgaste para o pessoal do setor defensivo. Por quê? Porque esse esquema de jogo que ele gosta de jogar, com 4-2-4, ele é cansativo. E muitas vezes ele é improdutivo. Essa é uma das questões que eu critico o Felipe Luiz, que eu acho que ele tem que rever esses conceitos táticos dele. Muitas vezes há jogos que pedem um 4-4-2, né? Como hoje, se ele entrasse de repente com Pedro e Bruno Henrique na frente no 4-4-2, o resultado poderia ter sido outro. Mas ele insiste nesse modelo, é aquilo que ele acredita, ele já cansou de falar, que ele sabe aonde quer chegar. O perigo disso é que, se ele não chegar, ele quem paga somos nós, torcedores, que ficamos naquela expectativa. O time do Flamengo é bom, individualmente, coletivamente, eu sempre falo isso, é difícil ganhar do Flamengo. Para um time aqui no Brasil, na América do Sul, ganhar do Flamengo, ele tem que estar numa noite ou numa tarde inspiradíssima e o Flamengo cometer erros individuais. Falar em erros individuais, o Léo Ortiz fez uma partida mais uma vez, mais ou menos. Não sei o que está acontecendo, enquanto o Léo Pereira fez uma partida muito boa, na minha opinião, tá? Mas enfim, o que acontece no segundo tempo é quase sempre a mesma história. O Flamengo começa a cansar, o adversário vem para cima, e com as substituições que ele fez, aos 25 minutos ele coloca o Cebolinha, que também pouco resolve, inclusive com marcação com sobra. O Inter anulou bem o Cebolinha, tirou o Plata, que já estava cansado, que hoje também tecnicamente não fez uma boa partida, errando muitos passes. E ele coloca o estreante Carrascal, que não tem como exigir muita coisa do Carrascal, tira o Samuel Lino, que fez um primeiro tempo excelente, né? Mas essa intensidade ela vai se perdendo e parece que quando o adversário vai para cima do Flamengo, eu venho falando muito isso, você não tem uma estratégia de contra-ataque,
com organização mínima para poder matar o jogo, e o Flamengo hoje não conseguiu, às vezes que tentou. Teve no final aí, aos quase 45, uma chance ali, chegando na área ali com Pedro, com Cebolinha, a bola sobrou a feição para o Luiz Araújo, o Luiz Araújo conseguiu chutar em cima do goleiro, teria sido talvez o segundo gol, que daria uma tranquilidade para o jogo de volta. 35 ele colocou o Pedro, né, tirou o BH e saiu aplaudido, e com justa razão, foi o responsável pela nossa vitória, e tirou o Everton Araújo, colocou o Everton Araújo e tirou o Alan, mas o Flamengo no segundo tempo fez muito mal. Esse chute do Luiz Araújo é o que eu lembro, assim. Tentou algumas oportunidades lá, mas sem muito perigo. No primeiro tempo ele teve algumas boas chances lá, inclusive com o próprio Alan que chutou para o alto, mas o time deveu muito no segundo tempo. Achei que foi pouco para um jogo válido pela Libertadores, tá? Agora vamos esperar o jogo de volta. Eu costumo falar que o Flamengo dá nervoso ver o Flamengo jogar, porque é um time que quando faz 1-0, ele prefere apostar no toque de bola, no envolvimento do adversário, para achar passes quebrando linhas com o adversário avançado no nosso campo. Mas esse é um risco. Mesmo assim, eu acho o time do Flamengo muito bom. Mas pode ser que numa partida você pegue um jogador que não esteja numa noite, como aconteceu na Copa do Brasil com o Léo Pereira. E isso nos custou a classificação. Então vamos aguardar aí. Destaque da partida hoje, o Bruno Henrique, pela sua intensidade, pela sua vontade, principalmente no primeiro tempo, pelo seu gol decisivo, evidentemente, isso é inegável. O Samuel Lino, que jogou muito lá pela esquerda, muito exigido, e cada vez vai melhorando mais. Depois, no segundo tempo, é claro que ele vai cansar, é evidente. E o Jorginho, né? Que no primeiro tempo, boa parte do segundo, coordenou todas as ações ali, dificultando ali as atuações dos jogadores do meio campo. O próprio Alan Patrick não teve espaço praticamente nenhum de criar nada. Então esses três foram os destaques da partida para mim. E claro que é uma vantagem, 1-0, ninguém é maluco dizer que não, mas eu achei muito pouco. Eu acho que a gente poderia ter feito aí uns 2-0 para a coisa ficar mais tranquila, né? Então é isso. Tô feliz pelo resultado, mas o segundo tempo não me agradou muito não. Valeu, galera, um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o seu comentário que você achou da partida e deixe o seu like também. Valeu, tamo junto. Aquele abraço, saudações rubro-negras. Valeu.